Olá, mãezinhas, a paz. Hoje nós estamos aqui para estudarmos as 7 mulheres que são mencionadas na oração eucarística 1. Aquela oração em que o sacerdote faz antes da consagração e conclui após a consagração. A consagração, que é a transformação da hóstia e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Então, o sacerdote inicia a oração eucarística antes da consagração, dando graças e mencionando a Santa Virgem Maria, São José, os 12 apóstolos e outros santos. E após a consagração, ele conclui essa oração mencionando 15 santos, dos quais 7 mulheres, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Quem nunca ouviu falar em Santa Perpétua e Santa Felicidade? Pois é, elas fazem parte deste grupo dessas 7 mulheres mencionadas na oração eucarística 1. Todas essas mulheres, elas têm, as 7 mulheres, elas têm em comum, foram perseguidas pela sua fé cristã, não negaram a sua fé e por isso foram condenadas à morte, foram torturadas e condenadas à morte, foram martirizadas. São mártires, né? Por serem seguidoras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Seguidoras professavam a fé cristã. Então, vamos começar por Santa Felicidade. Santa Felicidade foi uma escrava romana que foi perseguida e condenada à morte, né, pelas autoridades romanas, né? Ela estava grávida. Ela foi perseguida e condenada à morte pela sua fé cristã. Ela estava grávida e teve uma menina 2 dias antes de morrer. Ela ficou no mesmo cárcere onde estava Santa Perpétua, que, diferentemente de Santa Felicidade, que era uma escrava, né? Santa Perpétua era uma nobre da sociedade romana, né? Fazia parte da nobreza romana. Ela tinha uma criança de poucos meses, né? Mas mesmo sabendo da importância da sua vida para aquela criança naquele momento, ela não negou a sua fé, preferiu o martírio do que negar a sua fé cristã. O seu pai também lhe fez alguns pedidos para que ela negasse a sua fé, porque ele, como era um homem influente junto às autoridades romanas, ele tinha como tirá-la daquela situação. Mas mesmo nessas 2 situações, ela não aceitou, não negou a sua fé, preferiu o martírio, né? Optou por Jesus. E ela, como era uma pessoa nobre, né? Ela foi, a pedido dos seus colegas de prisioneiros, ela escreveu um diário onde ela relatou tudo o que ela vivenciou e presenciou naquele ambiente, né? Ali ela falava que era um ambiente muito escuro, de um calor intenso que asfixiava. Tinha muita gente, né, preso num ambiente pequeno e estreito. E ela, assim como Santa Felicidade e outros presos, ela foi condenada à morte e foi jogada numa arena de jogos, né, para serem devorados por feras, por animais ferozes, né, por feras. Então, foi essa a morte de Santa Perpétua e Santa Felicidade. Agora, depois de Santa Perpétua e Santa Felicidade, nós vamos estudar a terceira mulher, que se chama Santa Águida. Santa Águida era uma jovem, né, que escolheu Jesus como seu esposo, porque ela consagrou a sua virgindade a Jesus, e ela foi pedida em casamento por um jovem. Esse jovem, claro que ela, pela sua vocação e pela conveniência, ela não aceitou. Então, ele denunciou às autoridades romanas pela sua fé cristã e ela foi barbaramente torturada, né?
Ela foi barbaramente torturada, ela teve o seu corpo rolado em cacos de vidros, em brasas, né? Dizem que no momento em que o seu corpo rolava naquelas brasas e nos cacos de vidro, a cidade teve um tremor grande, um grande tremor de terra, né? Um terremoto, foi abalada por um grande terremoto. Ela também teve seus membros desconjuntados, os seus seios mutilados, né? O seu corpo todo queimado com placas de cobre em brasas, né? E Jesus apareceu para ela São Pedro, o apóstolo Pedro, que veio para aliviá-la e curá-la daquelas dores e também para motivá-la, né? A permanecer firme na sua fé, né? Ela foi elogiada e motivada pelo apóstolo Pedro a permanecer firme na sua fé. Agora, e dizem que depois que ela morreu, pela sua intercessão, uma cidade italiana foi protegida de um vulcão devastador. Bom, depois de Santa Águeda, agora nós vamos ver quem foi Santa Luzia. Santa Luzia foi uma jovem que desde criança também dedicou a sua virgindade a Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela também teve um rapaz que a sua mãe, como não tinha conhecimento dessa promessa que ela tinha feito quando criança, arranjou-lhe um casamento. Ela, claro que ela recusou. E ao recusar, o rapaz, o jovem, a denunciou às autoridades romanas. Ali ela foi torturada, né? Para levá-la, foi condenada a ser levada a um prostíbulo, já que ela dava muita importância à virgindade. Então ela foi condenada a ser levada a um prostíbulo para servir à prostituição. Então, os carrascos daquela época foram autorizados a levá-la à força para esse prostíbulo. E ela estava no chão, mas mesmo sem mover um dedo, os carrascos, mais de 10 carrascos, não conseguiram levantá-la do chão. Então, eles resolveram matá-la ali mesmo. Começaram a derramar resina e azeite quente no seu corpo. Arrancaram-lhe os olhos e ela permanecia viva. E por conta desse arrancar os olhos ainda viva, ela é considerada a protetora dos olhos, né? Santa Luzia quando ela foi queimada, queimada com azeite quente, retirada dos seus olhos, como permanecia viva, eles acharam melhor para acabar com a sua vida, usar uma espada que atravessou a sua garganta, né? Só assim eles conseguiram matá-la, né? Então mataram com um golpe de espada na garganta, tiraram ali a vida com esse golpe de espada. Depois de Santa Luzia, nós vamos ver quem foi Santa Inês. Santa Inês foi uma adolescente de 12 anos, foi uma moça que com 12 anos de idade, ainda adolescente, foi também condenada à morte, porque assim como Santa Luzia e Santa Águeda, ela também dedicou a sua virgindade ao nosso Senhor Jesus Cristo. É uma moça do século IV, né? E teve um rapaz que se apaixonou por ela, né? Porque ela era muito bonita. E ela foi levada também a um prostíbulo para servir à prostituição. Mas Jesus não a abandonou e ele conseguiu ficar sem ser manchada pelo pecado, né? Jesus Cristo estava ali com ela e não deixou que ela fosse manchada por esse pecado, né? E as autoridades, vendo que não conseguiam vencê-la pela violência, eles resolveram degolá-la, né? Aí, essa é a história de Santa Inês. Depois de Santa Inês, agora nós vamos ver quem foi Santa Cecília. Santa Cecília também foi uma moça que dedicou a sua virgindade a Deus.
Ela é considerada a padroeira dos músicos por possuir essa grande habilidade artística, né? Ela dizia que ouvia constantemente as melodias vindo do céu. Ela também foi oferecida em casamento, né? E ela, por conta da sua a- é, esse para não ser manchada, para não que ocorresse esse casamento, apareceu um anjo que protegeu a sua pureza. Santa Cecília, no dia do casamento, ela muito triste chamou o noivo e começou a falar das glórias de Deus. E ela falava com tanta propriedade que o noivo, né, foi contagiado e convertido. Aí ainda estendeu essa conversão ao seu irmão. Então, foram batizados, né? A gente não tem muito a saber se eles chegaram a se casar, mas a sua pureza foi protegida por um anjo que apareceu, né? Foi preservada por um anjo que apareceu na sua vida. E a última mulher é a Santa Anastácia. Foi uma mulher que foi, ela é também do século IV, ela foi ela era órfã de mãe, né? E seu pai lhe obrigou a casar com um homem pagão, né? Pagão da nobreza romana. Este homem, ele não. Logo que eles casaram, ele a proibiu de participar das atividades beneficentes, devia ser naquela época, né? Junto com as damas da sociedade. As atividades rotineiras daquelas damas da sociedade. E ele a proibiu, mas ela fazia assim mesmo, fazia escondido. E quando ele descobriu, ele a castigou cruelmente. Então, depois ele morreu, ela ficou viúva e ela continuou as suas obras de caridade junto aos pobres, né? Aquelas que ela fazia escondidas. Então, ela continuou fazendo. E como ela era uma pessoa suspeita de ser uma cristã, ela foi queimada viva. Então, são essas, minhas irmãs, as 7 mulheres da oração eucarística 1. Esta oração que no Missal Romano, aquele livro que tem na igreja, que o padre faz todas as suas orações por aquele livro, lá constam 11 orações eucarísticas, sendo que a sexta ela é dividida em sexta A, sexta B, sexta C e sexta D. E aí, mas as mais utilizadas são as 5 primeiras. E essas mulheres, elas são mencionadas na oração eucarística 1. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu queria alertá-las se não é o caso da gente levar, a gente levar essas mulheres como referência na nossa vida, né? Nunca negando a nossa fé por qualquer coisa, né? Vamos ser assim aquelas mulheres que a gente persistente na nossa fé, na nossa caminhada, né? Na nossa busca. Então, que nós sejamos mulheres idênticas, semelhantes a essas 7 mulheres, né? Que mesmo a gente não vivendo um tempo de perseguição, né? Como naquela época, mas a gente também tem as perseguições femininas, né? As, então, as perseguições mesmo que a mulher tem. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigada e até muito breve.